foi atribuído foi no tema da execução fiscal, tendo em vista uma sucessão de reformas que vem ocorrendo e pelas quais o processo civil brasileiro vem passando. Se destacou que nós trabalhássemos alguns pontos polêmicos em termos do executivo fiscal. Mas antes propriamente de nós passarmos para a questão concernente ao executivo fiscal, é preciso que nós tenhamos uma noção da dimensão do problema que envolve a execução fiscal. E para além das questões que são tratadas aqui na presente comunicação, né, porque é uma pequena comunicação diante do tema, é preciso que nós reflitamos também a respeito do grande problema que representa o executivo fiscal na administração da justiça brasileira. Dentro dos levantamentos que vêm sendo feitos pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ em números, nós temos que em 2010, dos 86 milhões de processos que tramitavam pela justiça brasileira, 26,9 milhões, ou seja, um terço praticamente, eram de executivos fiscais. E se nós desconsiderarmos a fase de conhecimento dos processos e formos focar apenas naqueles que estão em fase de execução, nós teríamos que o montante de processos que a execução fiscal representa no total dos executivos em curso são de 67% na Justiça Estadual e 75% na Justiça Federal. Então, 75% das execuções em curso na Justiça Federal são executivos fiscais e 67% das execuções em curso na Justiça Federal, na Justiça Estadual, são também executivos fiscais. Então, isso conduz a quê? Conduz a que os executivos fiscais hoje, eles representam um grave problema na crise da justiça brasileira, de congestionamento da justiça brasileira, de morosidade da justiça brasileira. Então, aí, só para os senhores terem uma ideia ilustrativa no gráfico, o que representa a execução fiscal no todo das execuções em curso perante a justiça brasileira. O problema da execução fiscal, ele está inserido num contexto de um problema maior do direito processual civil, que envolve também um problema grave que nós vivenciamos, que é o problema, a grave crise da justiça brasileira. E aí, para que nós possamos compreender as polêmicas que surgiram a partir das reformas que foram implementadas no processo civil brasileiro, é preciso que nós tenhamos a compreensão e a exata dimensão do que foi feito, do que inspirou a reforma processual, para nós sabermos esse móvel que levou o legislador a alterar a legislação processual civil, ele pode se estender ao executivo fiscal? Essa que é a questão colocada e que nós vamos tentar responder aqui ao longo da palestra. Pelo menos trazer algumas ideias para a consideração dos senhores. Bem, nós temos aí que o processo civil brasileiro, ele tem passado por sucessivas reformas ao longo de mais de 20 anos aí, que é o marco que nós temos, são 26 anos, na verdade, de reformas mais profundas dentro do processo civil brasileiro, no Código de Processo Civil. E todas essas reformas, elas têm um móvel, que é exatamente nós buscarmos maior efetividade da jurisdição, o que significa nós termos um instrumento capaz de dar resultado. O resultado final que é buscado pelo jurisdicionário. Então, toda a reforma, ela tem essa inspiração na busca de um processo de resultados, implementando garantias constitucionais. Então, toda a tônica da reforma está centrada numa tentativa de conciliar a técnica do processo com a ideia de sua efetividade, com a ideia de alcançarmos os resultados almejados. Quando a gente transpõe essa ideia para a execução, nós temos que, historicamente, a técnica do processo ela foi pensada como um instrumento, e a preocupação maior do legislador estava não na tutela do crédito e do credor, mas em prever mecanismos que assegurassem a defesa do devedor. Então, historicamente, a técnica do processo, quando nós passávamos para a fase de execução, a preocupação e a tônica do legislador foi regular a defesa, ou os instrumentos de defesa do devedor. Então, nós temos aí que dentro do móvel que inspirou o Código de Processo Civil e as regras originárias do Código de Processo Civil, nós tínhamos
a tônica de proteção dos chamados direitos fundamentais do devedor. Então, a técnica de 73, o livro 2 do Código 73, ele traz um procedimento que prestigia, privilegia os chamados direitos fundamentais, os direitos de defesa do devedor dentro do procedimento executivo. E aí, nós temos como exemplos dessas técnicas que foram introduzidas no Código de Processo Civil de 73, dentro desse móvel de tutela de direitos fundamentais do devedor, nós temos o artigo 620, que ainda permanece no Código de Processo Civil, né, quando por vários meios o credor puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o devedor. Tínhamos o efeito suspensivo automático dos embargos à execução, né, tão só a interposição de embargos à execução levava à automática suspensão da execução. Tínhamos aí todo um sistema de impenhorabilidades mais rígidos, e com isso eu estou procurando tutelar a dignidade do devedor, né, do seu patrimônio, daqueles bens que não respondem pelas suas dívidas. Então, quanto maior é o sistema de impenhorabilidade, quanto mais amplo e mais rígido, maior é a preocupação com a tutela da dignidade do devedor. E a gente tinha um sistema rígido na estrutura do CPC na sua origem. E temos o problema também ligado à gradação da penhora, que era, no momento inicial pensado, uma gradação que deveria ser seguida rigidamente, e a interpretação foi sendo construída dentro dessa visão e dentro dessa tônica de tutela de direito fundamental do devedor, porque isso estava no espírito ali da nossa sociedade, da nossa cultura jurídica da época. Então, a interpretação que veio foi no sentido de que aquela ordem de gradação da penhora dos bens que são penhoráveis do artigo 655 deveria ser relativizado. Então, todo esse panorama, ele conduziu a quê? A que essa proteção excessiva do devedor no plano dos executivos civis, né, da execução civil, ela conduzisse a uma morosidade da prestação jurisdicional que desagou numa crise. Então, nós tínhamos aí que esse fundamento que inspirou o legislador na origem, de proteção de direitos fundamentais do executado, dentro de uma perspectiva de maior dignidade do devedor, ele conduziu no processo de execução a uma exagerada proteção que levou à crise do instrumento. E quando o instrumento entrou em crise, foi preciso o quê? Pensarmos uma reforma para quê? Qual era o desafio? O desafio agora era: não podemos mais ter um instrumento que se presta à satisfação do crédito, que tem como norma fundamental normas que desequilibram essa relação em prol de um dos polos, que é o polo devedor. Então eu tenho que buscar a conciliação dos interesses de credor e devedor dentro do instrumento. Então a técnica, ela não poderia mais refletir aquela proteção exagerada para o devedor, exagerada para muitos, né? Então foi por isso que nós tivemos aí uma metodologia que inspirou toda a grande reforma da execução no direito brasileiro, né? É exatamente esse desafio de conciliação de direitos fundamentais. Eu tenho que reconhecer que existe o direito fundamental do credor e existe o direito fundamental do devedor. Nós temos que conciliá-los. Eu não posso desequilibrar a balança em prol nem de um nem de outro. E o que se fez aí, então, na reforma? Uma série de inovações foram introduzidas, dentre elas, na defesa do executado, que é objeto de nossa conversa nessa tarde, no sentido de que os embargos hoje, após a reforma, eles não têm mais o seu efeito suspensivo automático. Não basta o ajuizamento dos embargos à execução para que eu paralise os atos executivos. É preciso que eu demonstre a relevância da fundamentação, que eu garanta o juízo, que eu demonstre o perigo de dano, para que aí sim se atribua a eficácia suspensiva a esses embargos, que ele paralise a prática dos atos na execução. Essa retirada do efeito suspensivo automático dos embargos é uma visão no sentido de se buscar um maior equilíbrio entre credor e devedor. Por quê? Porque se há verdadeiramente relevância na argumentação,
se o juízo está seguro. Então eu estou tutelando o interesse do credor. Ele tem a segurança de que pode aguardar porque a sua execução está garantida. E se há o risco, como eu equilibro isso? Tá? Se todos esses requisitos estão presentes, eu paro a execução, não permito os atos de alienação e, ao mesmo tempo, eu busco a tutela daquele credor, porque eu o resguardo com a garantia. Temos aí a previsão das astrentes, das multas, das sanções por ato atentatório à execução. Então, o devedor hoje ele é sancionado, às vezes cumulativamente, pela prática de atos contra a execução, isso demonstrando que o legislador, na reforma processual, ele direcionou o seu alvo para o devedor. Vamos depurar um pouco, vamos buscar equilibrar esse executivo, essas regras da execução que estavam tão desequilibradas em prol do devedor e que estavam estimulando a esses devedores, muitas vezes, a utilização do mecanismo de defesa apenas com o aspecto protelatório. Nós dizíamos, ajuiza os embargos, alega qualquer coisa, porque você vai ganhar tempo aí na prática dos atos executivos. Tivemos a introdução da penhora online como um mecanismo de assegurar o credor na execução por quantia certa, porque o objetivo do credor é o dinheiro no seu bolso. Então, dentro dessa perspectiva, nós temos aí o sistema da penhora online. Bom, quais foram os impactos dessa reforma sobre a execução fiscal? Então, nós passamos a ter uma discussão em torno de essas regras da reforma, elas teriam ou não revogado as normas da execução fiscal, né? E se, superando a resposta anterior, se nós teríamos tido aí os embargos do devedor, eles teriam perdido na execução fiscal o seu efeito suspensivo automático. Então, quanto a essa questão, hoje é tranquilo que não houve revogação da lei de execução fiscal por essas sucessivas reformas, até porque a execução fiscal é lei especial em comparação com o Código de Processo Civil. Mas e os embargos do devedor? Ainda hoje possuem efeito suspensivo? Bom, quanto a essa questão, o Superior Tribunal de Justiça diverge. Tá? Nós temos a orientação da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo que, após a reforma, aplica-se a regra do Código de Processo Civil à execução fiscal, então os embargos não têm mais efeito suspensivo automático, eu preciso demonstrar os requisitos para a obtenção do efeito suspensivo aos embargos, e eu tenho aí a orientação da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, exatamente no sentido contrário, no sentido de que a lei de execução fiscal, ela tem um microsistema próprio, um microsistema especial, que motivou inclusive a existência e a convivência paralela de uma execução, de uma lei de execução fiscal com a lei com o Código de Processo Civil, e para a primeira turma, então os embargos à execução permanecem com o seu efeito suspensivo automático. Não há aí, é óbvio que isso vai gerar embargos de divergência e a necessidade de uniformização entre as turmas, né? Se hoje a gente perguntar os embargos têm ou não têm efeito suspensivo, depende. Se for para a primeira turma tem, se for para a segunda turma do STJ não tem. É aquela visão da instabilidade, da insegurança, da falta de previsibilidade que nós temos diante dessas decisões judiciais. Mas para mim, né, a posição mais correta é exatamente a posição da primeira turma, no sentido de que não se aplica a regra do artigo 739-A aos embargos do Executivo Fiscal. Por quê? Exatamente porque a execução fiscal, ela parte de uma premissa e de um pressuposto absolutamente distinto das execuções cíveis normais, que é o Estado cria unilateralmente o seu próprio título. É o contrário do que nós temos nos títulos executivos extrajudiciais, em que o título ele é criado por um ajuste, um acordo de vontade entre credor e devedor. Aqui o Estado, ele cria unilateralmente o seu título. Então, eu não posso trabalhar essa motivação e esse móvel todo que levou à reforma processual
para desequilibrar ainda mais a balança tão desequilibrada para o devedor. Então, dentro dessa estrutura, o que nós temos? Se a gente for fazer a interpretação sistemática de toda a lei de execução fiscal, nós vamos verificar que a lei de execução fiscal, ela prescinde do Código de Processo Civil para solucionar o problema do efeito dos embargos à execução. Porque nós temos normas claras no sentido de que eu só pratico atos de alienação após julgados os embargos. Então, isso está significando que desde o seu nascedouro, e se você for ver a norma, as discussões em torno aí, da lei de execução fiscal, nós vamos ver que todo o motivo inspirador foi exatamente no sentido de que o Estado cria unilateralmente seu título e o devedor vai estar seguro, é pressuposto para você manejar os embargos da execução, a garantia do juízo na execução fiscal. Na execução civil, você não precisa garantir o juízo para a apresentação dos embargos após a reforma. No executivo fiscal, você tem a garantia, o Estado já está garantido e não há nada que impeça que você possa assegurar um contraditório pleno, substancial e não meramente formal, para que se esclareça e se acerte o direito do Estado quanto a seu crédito. Então, para mim, eu considero que esse precedente do ministro Benedito Gonçalves é o que melhor soluciona o problema. Temos aí como consequência desse um outro problema, que é o problema concernente à provisoriedade ou não da execução fiscal na pendência do julgamento de recurso de apelação contra a sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal. Aqui, para essa questão, nós tivemos um problema em uma discussão pretérita que tinha a sua origem, ou teve a sua origem, no artigo 587, na sua redação primitiva, anterior à reforma do Código de Processo Civil. E aqui a lei de executivo fiscal não traz qualquer regramento quanto à provisoriedade ou não da execução. Tá? Então, por isso se aplica supletivamente, porque não tem, você não infere do sistema, nada disso. 587, redação primitiva. A execução é definitiva quando fundada em sentença transitada em julgado ou em título extrajudicial. E é provisória quando a sentença for impugnada mediante recurso recebido só no efeito devolutivo. Então, o que nós tínhamos aqui quanto à execução extrajudicial? A execução extrajudicial, ela é sempre definitiva, tá? Por quê? Porque a provisoriedade, a interpretação que passou a predominar é que qual sentença é essa que seria impugnada por recurso, mediante recurso recebido só no efeito de devolutivo? É a sentença contra o título. A sentença que vai formar o título judicial é que estaria pendente de recurso só no efeito devolutivo. Então, aqui se interpretou, e até o STJ sumulou, no sentido de que a execução fundada em título extrajudicial, ela é sempre definitiva. Isso foi a sumulação do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Diante dessa interpretação, né, vem a questão. Essa orientação do Superior Tribunal de Justiça, ela prevalece após a reforma, que deu nova redação ao artigo 587, e lá no 587 tem: é definitiva a execução fundada em título extrajudicial, é provisória enquanto pende apelação, e olha a modificação, apelação da sentença. Qual sentença? Aqui não dá mais margem à dúvida que dava na inteligência do artigo 587 na sua interpretação originária. Sentença de improcedência dos embargos do executado quando recebidos com efeito suspensivo. Então aqui o pressuposto para que a execução de um título extrajudicial se torne provisória é que os embargos sejam recebidos com efeito suspensivo. Aí não importa qual é o efeito da apelação, porque a apelação ela vai ser sempre sem efeito suspensivo, e por uma lógica, tá? E aí o dispositivo é até lógico. Se
se a apelação da sentença de improcedência dos embargos não tem efeito suspensivo, e os embargos são recebidos com efeito suspensivo, então esse efeito suspensivo dos embargos não pode ser suspenso pelo recurso de apelação, na pendência do recurso de apelação. E é por isso que a execução de um título extrajudicial, na pendência do recurso, ainda que os embargos tenham sido julgados improcedentes, na pendência de recurso de apelação, não interessa, aqui eu não preciso pedir eficácia suspensiva para o recurso de apelação, porque a execução vai continuar provisória. O que é o pressuposto? Que os embargos tenham um efeito suspensivo originário. E aí, essa questão faz a sua interface com aquela anterior, né? Só para a gente terminar aqui. Ela faz a interface com a anterior. Por quê? Se eu reconheço que não se aplica o artigo 739 ao executivo fiscal, os embargos na execução fiscal, eles têm efeito suspensivo. Se eles têm efeito suspensivo, enquanto não definitivamente acertadas as questões em torno do título do Estado, não é possível praticar atos expropriatórios. Eu não consigo aceitar a orientação pretérita em termos de executivo fiscal que vinha do Superior Tribunal de Justiça, né, no sentido de que, nessas hipóteses, a execução vai ser definitiva, a gente expropria os bens do contribuinte, e aí depois o contribuinte vai resolver em perdas e danos. Vamos aplicar o artigo 674 do Código de Processo Civil e ele vai reclamar as perdas e danos. Aí ele reclama as perdas e danos, vai entrar no precatório e vai receber, sabe-se Deus lá quando. Então isso é um desequilíbrio desproporcional, isso fere o princípio da proporcionalidade, fere o princípio da razoabilidade. Então nós não podemos pretender, como alguns vêm pretendendo, tratar o executivo fiscal como se fosse uma execução cível em que o título ele é criado com a participação bilateral dos sujeitos. Então eu não posso permitir, não posso concordar e verdadeiramente eu me recuso a concordar com essas posturas que visam a todo custo e a todo preço justificar atos expropriatórios do Estado enquanto não se acerta o seu próprio título criado unilateralmente. Nós temos, meu tempo já esgotou há algum tempo, né? Tem algumas questões ainda que teriam envolvendo a penhora online, mas eu estou à disposição para responder por ocasião dos debates, né? E eu gostaria só de terminar a minha fala deixando aqui uma parábola que eu acho muito interessante para esses temas que são bastante polêmicos, que meus colegas que vão me preceder vão cuidar e que geram a necessidade de reflexão e que fazem com que os congressos da ABRADT cada vez mais se tornem tão aí prestigiados no meio jurídico, exatamente pela preocupação com o debate de questões que são extremamente polêmicas. Nós temos que plantar alguns embriões, nós temos que refletir em torno de questões e não podemos aceitar soluções que são predispostas como um argumento de autoridade, ainda que esse argumento de autoridade venha dos tribunais superiores. Então tem uma paródia, uma parábola de um sujeito idoso que todo dia estava lá regando uma plantinha e um jovem sempre passava e ficava encucado com aquele senhor idoso regando aquela plantinha. E o jovem um dia resolveu perguntar, o que o senhor está regando? Eu estou regando uma jabuticabeira. Essa jabuticabeira demora muito a dar? O idoso diz, olha, demora muito tempo para dar, uns 25 anos. Então, diante disso, o senhor já está idoso, a conclusão do jovem, para que o senhor está regando se o senhor não vai colher os frutos dessa jabuticaba? E ele responde para o jovem, dá uma lição, de que adiantaria, do que seriam de cada um de nós, ninguém comeria jabuticaba se todos pensassem como você, Então nós temos aí que não importa se teremos tempo suficiente para ver mudadas as coisas e pessoas pelas quais lutamos, mas sim que façamos a nossa parte de modo que tudo se transforme a seu tempo. E é o que eu acredito, que com debates elevados, com a dialética que marca a ciência do direito, argumentos e contra-argumentos, nós possamos construir verdadeiramente uma jurisdição tributária razoável,
com respeito a garantias fundamentais do contribuinte, que não só do Estado, eu não posso ter essa estrutura, e que a gente começa a pensar sim. E aí é por isso que eu trouxe aqueles dados e aqueles elementos no início, né, que a gente começa a pensar assim, quem sabe, numa jurisdição administrativa contenciosa, a exemplo e nos moldes que nós temos em outros países. Né? O que eu não posso é continuar vivendo num sistema em que o Estado me obriga a utilizar o processo, me obriga a utilizar a jurisdição, ele é o seu maior cliente e é ele quem mais emperra essa jurisdição. Então, com essas considerações, eu agradeço mais uma vez o convite e peço inúmeras e imensas desculpas por ter ultrapassado o meu tempo. Obrigada.